Alô, bom dia, tudo bem? Gabriel, tem aí uma apresentação da palavra hoje? Ah, eu acho que diante de todos os fatos que aconteceram nessa semana, de todas as coisas... Ô, Docô, dá para ouvir a tia Renata falando aqui junto comigo? Acho que diante de todos os fatos que as notícias que nós vemos, as fotos do menino que nós vimos durante essa semana, eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouco. E por isso que o tema da palavra hoje é da crueldade para a adoração. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel 12, 1 a 13. 2 Samuel 12, 1 a 13, em silêncio. E que você tenha aí 2, 3 minutos para você em silêncio dar uma lida nessa passagem. Depois nós vamos fazer uma reflexão nessa manhã, tá? Mas 2 Samuel 12, 1 a 13. Você vai ver que é uma passagem bem famosa, tá? Então gaste 2, 3 minutos e dê uma lidinha, por favor. A palavra diz assim nessa manhã: o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo, até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro. Ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá.
Você já se parou e perguntou por que você sempre cai sempre no mesmo pecado? Por que você, toda vez que você peca esse mesmo pecado, você não consegue talvez se livrar nunca dele? Talvez não haja esperança, talvez você não veja a esperança de você se livrar desse pecado algum dia. Você já parou para pensar que as coisas que acontecem ao nosso redor no mundo, as notícias que nos cercam, as notícias que nós temos lido, muitas vezes já não tocam o nosso coração? Esse nosso coração insensível à crueldade, esse nosso coração insensível ao pecado. Você já parou para pensar que a cada um de nós que vivemos nesse mundo, durante a semana, nós só pensamos nas nossas pequenas coisas. E que a gente não consegue ir além disso. E que a gente não consegue olhar para o próximo, que nem a música que a gente cantou hoje, e ver alguém que sofre. A gente não consegue enxergar a crueldade e as atrocidades que nós somos capazes de cometer, até que um dia surge uma notícia e uma foto, que é essa aqui. Essa é a capa da Veja. A capa da Veja vem com uma pergunta e uma resposta. A pergunta quem faz é Agostinho, no seu livro Confissões. E você tem que ler, com certeza, uma vez na sua vida. E a pergunta de Agostinho é: Deus, sendo bom, fez todas as coisas boas. De onde então vem o mal? E a resposta quem dá é um cara que eu não sei falar o nome, mas ele é um poeta. Ele diz assim: o mal e o bem vem do homem. E a questão da nossa insensibilidade, a questão da gente só viver o nosso mundinho e a gente não ligar para as crueldades, atrocidades, elas são confrontadas, e essa imagem desse menino nos tira da insensibilidade. A imagem de Aylan Kurd, que fugia com a sua família da Síria para a Turquia e da Turquia para a Grécia. Morreu afogado. Aylan Kurd, 3 anos. Aylan Kurd e a família dele moravam em Kobani, na Síria. Palco de uma intensa batalha entre os curdos, eles, e o Estado Islâmico. A tia dele mora no Canadá. Eles estavam tentando fugir para o Canadá. Até que um dia eles entraram num barco para atravessar da Turquia para a Grécia. Só que tinha tanta gente no barco que a água começou a entrar, as pessoas se desesperaram e começaram a levantar. E o barco virou. Aylan Kurd, de 3 anos, seu irmão de 5 e a sua mãe morreram afogados. E a questão é: o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com você? Isso não te choca? Isso não dói? Existe um coração insensível em nós. Existe um coração capaz de ser cruel. O rei Davi, ou Davi no começo, era um pastorzinho de nada. Nem o pai dele lembrava dele, o pai dele Jessé, nem ele lembrava do seu filho. Quando Samuel foi ungir um dos filhos rei, e ungiu todos os irmãos, aí Samuel perguntou: você não tem mais filho? Aí Jessé fala: nossa, é mesmo, eu tenho mais um chamado Davi. Mas Davi, que não era nada, ele lutou contra Golias em nome do Senhor e venceu. Davi, que não era nada, quando ele tocava a harpa e adorava a Deus, o espírito perturbado de Saul era aliviado. Davi, que não era nada, agora é rei. E um rei bem estabelecido, um rei conhecido e respeitado, um rei poderoso.
Não só um rei poderoso, mas ele tinha já estabelecido o reino de Israel naquela época. E com Davi, o seu filho Salomão, Israel vai viver sua época de ouro. O auge do seu reinado é com esses dois reis. Davi também, no capítulo 9, ele mostra um seu lado misericordioso ao cumprir a promessa que ele fez ao seu amigo Jonatas, filho de Saul. Davi traz um cara chamado Mefibosete, filho de Saul, para morar com ele na cidade de Davi, em Jerusalém. Dando comida à casa, sustentando Mefibosete para o resto da vida, porque Davi era um cara leal, fiel e misericordioso. Só que esse rei, que a Bíblia nos diz que ele é o homem segundo o coração de Deus, que é capaz de ser fiel, leal e misericordioso, tem um outro lado cruel. Um outro lado maquiavélico. Um outro lado capaz de fazer atrocidades. Um outro lado capaz de abandonar a sua aliança com Deus e se aliar ao pecado. Um lado capaz de desprezar Deus para cumprir as suas próprias vontades. E quando a gente olha para Davi, o que esse cara é capaz de fazer, a gente tem que olhar para as nossas vidas. Nós que nos dizemos cristãos, filhos de Deus, o corpo de Cristo. E é por isso que essa história não é só uma coisinha de arrependimento e reconhecimento do erro. É muito mais, vai muito mais além. A Bíblia nos diz que na época em que os reis saíam para a guerra, essa época é mais ou menos final de março, final de março e o começo de maio, junho, onde as chuvas paravam e as estradas ficavam secas. Então, quando as estradas secavam, os inimigos eles viam a oportunidade de invadir a terra para roubar a colheita, roubar os animais recém-nascidos. E é por isso que os reis eles saem para guerrear nessa época, para combater os invasores, para combater aqueles que vêm destruir e tomar as suas terras, tomar o seu rebanho, tomar o seu alimento. Mas Davi, ele decide não ir mais, porque afinal ele já era um rei estabelecido. E um belo dia, Davi acorda e ele vai passear no seu terraço, na sua varanda gourmet. Ele vê uma bela mulher tomando banho pelada. E Davi, logo que vê Batseba, ele a deseja. Mas como ele é o rei, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele consegue trazê-la para ter um momento de prazer com ela, para se deitar com ela. E é isso que a Bíblia nos diz que acontece, mas Davi não esperava que essa mulher engravidasse desse encontro. Davi, para disfarçar o seu pecado, ele tem uma ideia brilhante. Ele pega o soldado, o marido de Batseba, chamado Urias, que está na guerra, e manda trazer ele de volta. E a ideia de Davi é que Urias voltasse da guerra cansado, com fome e saudades da sua esposa, e que fosse direto para casa, comer, beber e se deitar com a sua esposa. Mas o que Davi não imaginava é que Urias era muito mais fiel e leal do que o próprio rei. Quando Urias chega e conversa com Davi, ele sai da presença de Davi e ele vai dormir num lugarzinho, num cantinho, onde os soldados que estão de serviço no dia ficam para descansar. No próximo dia, Davi vê que Urias não foi para casa, então ele o chama e diz: vem aqui, por que você não foi para casa? E Urias diz: olha, a arca do Senhor está numa tenda. O meu senhor, o comandante Joabe, e os meus companheiros estão dormindo no ar livre. Como posso eu ir para casa, comer, beber e deitar com minha esposa? Eu não posso. E Davi fala: dorme mais um dia aqui. Amanhã eu te mando de volta. E o que Davi faz com ele é levá-lo para jantar, o embriagar. Mas Urias, de novo, não vai para casa, nem bêbado. Urias vai dormir no mesmo lugar. Então, quando o rei Davi vê que o seu script falhou, o seu roteiro que ele escreveu não deu certo, o enredo que ele imaginou e pensou não funcionou, Davi tem uma ideia mais cruel, mais desprezível, que é entregar a próprio Urias
a sua sentença de morte, para ele levar a própria carta que o condenava ao comandante Joabe, dizendo: Joabe, tá difícil a batalha aí? Pois bem, estou te mandando Urias. E sabe esse Urias que está carregando a carta? Põe ele onde a batalha é mais brutal, porque ele tem que morrer. Urias não era um soldado qualquer. Urias não era um soldadinho raso. Se você vê em 2 Samuel 23, Urias era um dos principais guerreiros de Davi. Um dos 30 melhores, que fizeram coisas animais. Urias não é um soldadinho desprezível, mas era um dos melhores soldados que Davi tinha. E Davi manda matar. E Joabe põe Urias, e Urias é morto. E Joabe manda um mensageiro dizendo: olha, fala para o rei Davi, que olha, alguns morreram e Urias também morreu. E Davi, quando recebe a mensagem, tudo que Davi pode fazer é: Joabe, fica tranquilo, a culpa não foi sua, né? Afinal, a espada não escolhe quem ela vai devorar. Assim é a guerra. Se esforça aí, conquiste a cidade, conquiste a terra. E durante meses, Davi procurou esconder esse seu pecado, achando e tentando dizer que não se passava de um desvio de percurso, ou uma fatalidade, como as pessoas costumam dizer hoje. Durante meses, Davi usou da sua própria autoridade, seu próprio poder. Durante meses, Davi tentou esconder o assassinato de Urias num quartinho secreto dentro do seu coração. Durante meses, Davi negou a capacidade inata que ele nasceu com ela de ser cruel. Davi, o rei misericordioso, o homem segundo o coração de Deus, capaz de ser fiel, de amar, capaz de ser leal ao seu amigo que já morreu. O homem que adorava e louvava a Deus com a sua harpa, escreveu centenas de salmos. O homem que diz a Deus: você é meu tudo, é capaz de uma atitude vil e cruel por causa dele mesmo. E quando a gente olha que um homem que é tão a cara de Deus consegue praticar essa atrocidade, essa crueldade, nós temos que pensar o quê? Que por mais que a gente venha aqui, e por mais que a gente busque, e por mais que a gente faça todas as coisas boas que Deus quer, nós também temos em nós a capacidade de sermos cruéis. Nós temos em nós a capacidade de fazer atrocidades para manter a nossa posição, para manter o nosso status, para manter o nosso reino, para manter o nosso reinado. Somos capazes de matar, porque as pessoas não concordam com a nossa religião. Somos capazes de afogar Aylan Kurdi numa praia na Grécia. Somos nós. É você. Sou eu. Nós somos capazes de atrocidades. Meus pais estão viajando com meu irmão, né? Ó, meu irmão tá voltando, hein? Uhul! Última semana. Meus pais estão viajando, meu pai me mandou uma foto da minha mãe, assim, fazendo pose, e tinha um prédio atrás, né? Eu falei: que prédio estranho. Meu pai mandou: é Auschwitz, onde os judeus foram torturados pelos alemães. Somos capazes de tentar matar uma nação inteira para dizer que a nossa raça é melhor. Pessoal, você é capaz de fazer maldades. Você é capaz de fazer atrocidades. Você é capaz de pensar 1000 coisas que você não teria coragem de falar para ninguém. Você é capaz de pecar e pecar sempre o mesmo pecado e nunca se livrar dele.
E Davi, durante meses, ele achou que o seu plano tinha dado certo. E que ninguém precisava saber desse pecado, e que ninguém precisava saber desse erro dele. Até que surge Natã. Natã, o mesmo profeta de quando Davi quis construir o templo do Senhor. Natã foi ele que foi lá e falou, olha, o que Deus falou é o seguinte, que você não pode construir um templo porque suas mãos são cheias de sangue. Seu filho Salomão vai construir mais do que isso, Davi. Mas Deus viu o seu coração. Você vai ter um descendente para sempre no trono. É a aliança que Deus faz com Davi. E quem falou isso foi Natã. Mas Natã, dessa vez, não vai lá passar a mão na cabeça de Davi. Natã vai lá e dizer o seguinte, Davi, eu tenho uma coisa para te falar. Existiam 2 homens. Um era milionário. O cara tinha bois e ovelhas, tinha um rebanho gigantesco, até perder de vista. E tinha um que era pobre, que só tinha uma cordeira que ele deu todo o seu dinheiro para poder comprá-la. Mas ele amava essa cordeira. Ele alimentava, ele cuidava dela como se fosse a sua filha. Ela dormia em seus braços. Até que um dia, o rico, o milionário, recebeu um viajante, um amigo dele que estava de passagem. E o rico, para mostrar a sua hospitalidade, resolve fazer um jantar. Mas ao invés de usar as suas dezenas e milhares de cabeças de boi ou de ovelhas, esse rico, na sua atitude arbitrária, desprezível e cruel, decide arrancar a cordeirinha dos braços do pobre, a matar, a degolar, fazer o jantar e servir ao seu amigo. E antes que Natã termine a história, Davi já levanta irado e diz, o homem que fez isso merece morrer. Mais do que isso, não só morrer, ele tem que pagar 4 vezes o preço da cordeira. Porque ele agiu sem misericórdia. Enquanto Davi balançava os seus braços e falava, Natã diz, é você. Esse homem é você. Em hebraico, diz, Atahaish, você é o homem. É você. Você é esse cara. Rico, milionário. Que podia fazer todas as coisas. Mas você decidiu ser cruel. Causar uma atrocidade na vida desse soldado. Teu melhor soldado. Tirando a cordeirinha de suas mãos. Você agiu sem misericórdia. E o Senhor te diz mais ainda. Você não era nada. Eu te dei o trono. Eu te livrei das mãos de Saul. E se isso fosse pouco, eu te dei a casa dele, as mulheres dele. Se você quisesse mais, eu tinha te dado mais. Por que que você me desprezou e fez uma aliança com o pecado? Por que que você me deixou de lado? Você disse a Joabe que a espada não escolhe a quem devorar. Pois bem, eu, Senhor, te digo, a espada vai começar a devorar a sua família. E o que você fez com Batseba, as escondidas, sem ninguém ver, eu vou fazer na frente de todo mundo, à plena luz do dia. O que acontece de verdade com Absalão, quando Absalão se revolta contra o pai, ele monta uma tenda no terraço do palácio, naquele mesmo terraço, e ele dorme com todas as mulheres do pai dele, à luz do dia. E a reação de Davi ao ser confrontado. A reação de Davi, a luz de Deus ser jogada em seu pecado, em seu coração cruel é: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Mas sabe qual é a coisa? Você vê o tamanho de um pecado tão gigantesco, tão grande, de uma crueldade, uma atrocidade tão grande, e dizer, eu pequei, e reconhecer o seu erro parece ser muito simplório. Parece não ser nada. E não é nada. Não foram as palavras de Davi que alcançaram a misericórdia de Deus. Não foram os lábios de Davi que alcançaram o perdão de Deus. Não foi isso. Não foi simplesmente dizer,
Errei, né? Puxa, Deus, pisei na bola de novo. Putz, e agora? Me perdoa. É o que a gente faz. É o que a gente faz com esse mesmo pecado que a gente comete over and over. Nossa, Deus. Nossa, pisei na bola, né? Desculpa, Deus. Me perdoa, viu? Olha, vamos seguir a vida. Tá bom, Deus? Ó, foi mal aí. Tô reconhecendo que eu errei. Tá? Olha, eu errei mesmo, né, Deus? Pô, a carne é fraca. Eu vi um post no Face, dizia assim: a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Tá? Então, o que a gente faz com Deus é isso. Ai, Deus, eu sou assim, né? Me perdoa, acho que não dá. Mas sabe o que atraiu o perdão de Deus a Davi? Abre sua Bíblia em Salmo 51. O Salmo 51 começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Aquele que não teve misericórdia de Urias. A primeira coisa que ele pede a Deus é misericórdia. Tem compaixão de mim. O que o Davi não teve com Urias é o que ele pede para Deus. Porque só Deus pode ser esse que é misericordioso, compassivo. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi está dizendo: olha, eu pequei mesmo. O pecado não é minha atitude, Deus. O pecado não foi só adulterar e matar. O pecado não foi só a intenção de querer fazer isso, mas Deus, o pecado está no meu coração. O pecado está no meu coração. O mal e o bem vêm do homem. Onde está o mal? Está no coração do homem. É o que Paulo vai dizer em Romanos 7, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas esse mal que eu tanto luto para não fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. E Davi está dizendo e reconhecendo diante de Deus Deus, eu errei mesmo, eu errei. E o erro não foi só eu ir lá fazer isso, o erro não foi só eu pensar. O erro que eu tenho é esse meu coração pecaminoso e sujo, e insensível e cruel que eu tenho dentro de mim por causa do pecado. E por causa disso, o seu julgamento, a sua sentença, o que você falou que vai acontecer com a minha família é justo. É justo. E Davi vai dizer: sei que sou pecador desde que nasci, sim. Desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração. Me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me, serei mais branco do que a neve, serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E Davi encontra a solução para ir da crueldade para a adoração. Cria em mim coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, assim como você fez com Saul. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, para os pecadores vejam que há um caminho. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e minha língua clamará a sua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado,
um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. No fundo, o que atraiu o perdão de Davi, de Deus a Davi, depois de tamanha crueldade, foi Davi reconhecer que o pecado não é só o que faz, o pecado não é só o que pensa, mas o que está errado é o seu coração. E o que Davi faz é pedir a Deus por um coração novo, um coração cheio do Espírito, um coração cheio da alegria da salvação. Para que tudo isso? Para ele ser testemunha e ensinar aos outros que existe um caminho sim. E qual é a reação de Davi depois que ele recebe tudo isso? É a adoração. É a adoração. Primeiro Davi, ele reconhece a lei do Senhor. Depois de reconhecer a lei, ele reconhece que a justiça de Deus é justa. Depois ele conhece Deus. E depois Davi adora. Qual é a solução para você e para nós de vivermos nesse mundo e sermos insensíveis às crueldades, às atrocidades que a gente vê e lê todo dia? Qual é a solução para deixarmos de pecar aquele pecado tão comum e constante em nossas vidas? Reconhecer que o nosso coração é capaz de ser cruel, capaz de pecar, capaz de desfazer a aliança com Deus. E pedirmos a Deus por um coração novo, renovado, cheio do seu Espírito. E é assim que essas perguntas que nós fizemos nessa manhã são respondidas diante de Deus em adoração. Gabra, põe o próximo slide aí. Essa é uma citação de um cara chamado John MacArthur, no livro chamado Adoração, Prioridade Suprema. O pessoal do Doxa sabe que livro é esse. Ele diz o seguinte, para a gente terminar, a adoração genuína é uma resposta à verdade divina. É ardente porque surge do nosso amor por Deus. Mas, para ser adoração verdadeira, precisa surgir de uma completa compreensão da lei de Deus, da sua justiça, da sua misericórdia e do seu ser. Assim como Davi fez no Salmo 51. Você só é capaz de sair da crueldade para a verdadeira adoração quando você conhece o seu erro, o seu coração. Quando você reconhece a lei de Deus, a sua justiça, a sua misericórdia e quem Deus é. O único capaz de ser misericordioso e compassivo. O único capaz de te dar um coração novo na cruz com Cristo Jesus. O único capaz de te dar a alegria da salvação. É por isso que se você tem pecado, sempre o mesmo pecado, e você está insensível, pois bem, você precisa de um coração novo. E se você que lê essas notícias e que você vê o mundo todo em dificuldade e você não sente nada, pois bem, você precisa de um novo coração. O problema não está no exterior. O problema é interno. O problema é o coração do homem. E que na presença de Deus, você possa reconhecer o seu erro, assim como Davi faz. Que você possa pedir a Ele um coração novo, um espírito renovado. E que Ele possa falar contigo. Eu queria orar com vocês nessa manhã. E o que vamos orar nessa manhã? Eu queria orar por uma coisa, antes de orar por nós mesmos, é que a gente pudesse orar pelas pessoas que estão sofrendo no mundo, sendo perseguidas, tendo que fugir de guerras, perdendo entes queridos. Como essa foto desse menino que a gente viu. Você peça a Deus e você ore por essas pessoas que sofrem. Mas ore não só para que Deus salve essas pessoas, mas que você possa orar, que você possa ser esse que mostra o caminho também. Que a sua vida como cristão
É esse que aponta para o caminho e diz, olha, existe um caminho sim. E nem disse o louvor hoje, Jesus é o caminho. E que a sua vida possa ser essa placa, possa ser essa seta que indica o caminho. Você precisa de um coração novo? Está insensível? Está pecando? O mesmo pecado? E não sente peso? Você precisa de um coração novo. O único que pode te dar isso é Deus. Então gaste alguns minutos nesses 2 pedidos de oração. E depois a gente vai louvar e a gente vai encerrar o culto. Vamos lá?